muito mais com a crise do que com aquilo que, às vezes, nós achamos que não vai nos adiantar, não vai fazer nada, né? É na crise que nós crescemos e é na crise que nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas, né? Então é isso que Jesus nos convida, né? Não temer, né? É essa confiança que ele nos convida a vivermos, né? Então é mais ou menos isso, né? Então esse momento eu digo assim que é um momento muito rico. Foi na Idade Média, né, chamado a Idade das Trevas, né? Que assim a história diz, né? Mas foi aí que nasceu a medicina, foi aí que nasceu as universidades. Então, olha a beleza, né, do crescimento que se dá, né, nesse período, né, de crise. Né? E acho que esse nosso momento de hoje, né, essa pandemia, vai dar algo muito bom, frutífero para nós também na nossa caminhada. E acho que é valorizar aquilo que é essencial. Né? Não ter medo. É a palavra que Jesus diz, né, no Evangelho de domingo passado. Sim. O senhor falando aí, eu até lembrei, a Lu já entrou ali. Oi, Lu. Bom? Tudo jóia. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Essa é a Lu, a irmã do Alexandre Fontolan. Ai, 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 essa família vai tomar conta aí, Herman do Céu. Monopólio. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. O Padre Érico Bom estar aqui com vocês. Obrigado. O Padre Érico é o que a gente vai apresentar. O Padre Érico é o que estava falando agora. Padre Érico de Santa Maria. Padre Ellington. Érico. Élico. Érico. Boa noite, padre. Sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Não vai encontrar meu nome aí porque eu estou como Evangelho do Dia, liturgia católica. Bem-vinda. Obrigada, padre. Muito feliz de estar aqui com vocês, podendo participar, né, dessa obra tão maravilhosa que são os acampamentos. Que bom ter você aí com a gente hoje. A gente está conversando sobre o querigma, né, com o pessoal. Então, agora são 7h56, a gente costuma começar assim umas 8h10, 8h15 mais ou menos, até o pessoal que está chegando de alguma atividade acessar. A falha. Ao vivo tem dessas coisas, ao seu. Então a gente aguarda uns minutinhos, tá, Lu, até o pessoal entrar. Tá legal, pode ficar tranquilo. Bate-papo. Até eu ia aproveitar o gancho, o padre falando, né, desses momentos difíceis. O Astro outro dia falava ele já tinha falado para alguém e ele repetiu no terço da misericórdia que ele faz às 3h da tarde. O Astro Mar foi quem trouxe todo o acampamento, padre, aqui para o Brasil, né, igual a gente já havia conversado. Ele falava que não existe homem forte sem passado difícil. Ah, sim. É isso, a gente aprende muito indo lá para a região do norte, né, do nosso Brasil, né? Você vê aquelas regiões áridas, né? Assim chamado, né? Os cerrados, e são as madeiras mais fortes, né? Que se tem, né? Por causa da dificuldade, né? Falta de chuva, terreno ruim, e acho que isso vale para nós refletirmos também, né? Que nas dificuldades é que nós nos fortalecemos, né? E eu acho que esse momento vai ser muito bom para nós, né? Nesse sentido, fortalecer muito. E a esperança nossa é nos fortalecer mais na fé. Contava uma história domingo na missa, né? De um grupo de cristãos que em tempo de guerra se reunia para rezar, né? E de repente a comunidade se vê cercada, né, por um exército, né? E o capitão manda alguns soldados entrar dentro da comunidade e falar para a comunidade que aqueles que quisessem salvar a sua vida deveriam sair da igreja, mas sabendo aqueles que permanecessem iriam morrer ali, né? Muitos daquelas pessoas foram embora, né? E os soldados deixaram sair. E aquelas que permaneceram depois, o capitão entrou, pediu para que os soldados saíssem de dentro da igreja
e fechassem as portas. E ali diante desta comunidade, este homem falou para eles: agora nós vamos rezar. Eu também sou cristão, mas não queria rezar com pessoas falsas, pessoas que negam a sua fé. E acho que esse é o momento nosso, né, de pandemia. Muitos às vezes vão até abandonar a igreja, abandonar a sua caminhada de fé, mas nós temos que permanecer firme, né? Aqueles que continuarem este caminho de valorizar aquilo que verdadeiramente nós seguimos no nosso dia a dia, que é a nossa fé, a nossa esperança, né, em Deus, e isso vai nos fortalecer muito nesse sentido, né? Eu acho que vai ser esse tempo, como diz, não guerra de armas, né, mas é uma guerra contra o mal que nós estamos passando hoje e que muitas vezes estão com medo de até professar a sua fé ou de até de rezar, até de se colocar na presença de Deus, né? Sim. Um momento histórico, né? Acho que o microfone da Lu ficou fechado de novo, né, o seu? Oi? Eu que fechei, Erlon. Eu fechei para não dar interferência. Tá dando interferência, né? Bom, agora são 8 horas. Acho que dá para esperar mais um pouquinho, né? O pessoal ir chegando. O pessoal está acessando. Só o grupo tá ok. Tá com... Bom, se quiser, ou ao seu. Oi? Se quiser iniciar uma dezena do terço, se quiser iniciar aí uma oração para que a gente possa ir se preparando, aqueles que já estão possam ir entrando já no ambiente de oração, né? Pode ficar à vontade, Erlon, assim, né? A gente Esse fez é meu compadre, hein, padre? a gente fez aquele pedido em proteção aos sacerdotes, né, aos nossos padres, ao padre Divaldo, que estava com corona, né, padre Érico, ele já está melhor? É o padre lá do Candói, o padre Wilson, já essa semana já ele iria fazer os exames, né? E talvez final de semana já os médicos já liberem ele para estar fazendo as suas atividades normais, né? Amém, né? Deus foi só, como diz, umas dores de cabeça, um pouco de dor do corpo, mas não passou disso, né? Então, e olha que ele era como diz, do fator de risco, mas graças a Deus, né, a oração, né, de toda a comunidade e a força, né, ajudou ele para que vencesse mais essa batalha, né, na vida dele. Então, continuemos com esse pedido, então. Você tem o texto? A gente pode iniciar, então, com uma dezena do terço da providência, até que de repente, entra mais alguns. Nós estamos com 21 pessoas, né? 21 aparelhos. Então, pedindo que o Espírito Santo e Nossa Senhora Imaculada Conceição esteja à frente, né? Passando à frente dos nossos sacerdotes. Conversei com o padre André, hoje ele está, assim como o padre Érico, o padre Paulo e o padre do Laranjal, o padre Pedro, estão muito preocupados com os nossos idosos, né? Eu, como tenho a minha mãe, que tem 78 anos, eles estão sofrendo muito sem a comunhão, né? Sem a participação da Santa Missa. Então, vamos rezar pelos nossos idosos, né? Nossos que nos ensinaram e que sejam fortalecidos, que são o que nos trouxeram a vida e que nos dão exemplo até hoje. Que sejam fortalecidos nessa caminhada e superem mais essa, né? Nos dando mais uma vez o exemplo de vida. Então, nós iniciamos a primeira dezena do terço da providência, e daí, depois, quem quiser terminar, fica no compromisso de após, né, o término da horário que assim tiver vontade de terminar, né, continuar o terço depois da formação.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Então fica o pedido, né, aos nossos idosos, nossos pais, nossos avós, que eles sejam fortalecidos a continuar nessa caminhada, né? Que sejam obedientes a conseguir ficar em casa, né? Amém. Amém. Vai lá, compadre. Fica à vontade agora. Mas então, já são 8h07. Né, o pessoal que for entrando aí vai acompanhando. Já temos aí 26 pessoas. Primeiramente, boa noite para todos. Um forte abraço para todo mundo. Que bom rever todo mundo aqui de novo. Estarmos juntos mais uma vez, né? Mais uma terça-feira com a formação do Querigma. Dando uma relembrada, nós começamos falando sobre o Querigma, né? Essa nova fase. Então, no dia 2, a gente teve aí o Danilo, dando o testemunho dele, falando sobre o amor de Deus. No dia 9, nós tivemos o Edinho, dando o testemunho pessoal dele, falando sobre o pecado. Na semana passada, nós tivemos o Alexandre, o Fontolan, falando sobre a salvação. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre mais uma etapa do Querigma, né? E para isso a gente convidou a Lu Fontolan, a irmã do Alexandre. Para quem não conhece, a Luciane, a irmã do Alexandre, né? O Alexandre que esteve com a gente aí durante a história do livro do Gênesis, que a gente esteve ali falando sobre os patriarcas, falamos até José. E logo na sequência começamos o Querigma. Então a Lu
tem um testemunho de vida muito bonito. A gente já pôde participar do testemunho dela por várias ocasiões. Vem somar muito, até mesmo ao momento que a gente tem vivendo na vida de muitas pessoas, né? E com fé em Deus, esse vai fortalecer bastante a gente nesse período. Essas formações, eu até faço questão de estar sempre retomando para que a gente entenda o passo a passo do querigma, porque o acampamento é querigmático, né? O acampamento ele é um anúncio do querigma e nós não podemos perder essa essência para que haja um verdadeiro entendimento daquilo que se passa dentro do acampamento e para que as pessoas possam se enganjar na igreja e vivenciar tudo aquilo que experienciou dentro do acampamento, né? Porque o nosso acampamento acontece no dia seguinte da missa de encerramento. Então, essa é a ideia desse momento, dessas formações, desses períodos de capacitação. E para que, como o Danilo disse lá no primeiro momento, né, que a gente esteja pronto para sempre servir bem o irmão. Amém? Bom, a luta aí, eu vou pedir para vocês para que a gente possa estar estendendo as nossas mãos em direção à nossa câmerazinha e que essa oração chegue até a Lu, lá na casa dela, sobre ela, para que possa estar ungindo suas palavras, ungindo o seu coração, para que o Espírito Santo também possa estar chegando na casa de cada um de nós, abrindo os nossos corações, para que estejamos leves, para que toda aquela turbulência que nós vimos lá fora, seja no serviço, seja na saída de casa, seja mesmo dentro de casa, nesse período de pandemia, para que tudo isso fique para o lado de fora do nosso coração nesse instante. Nosso coração, nesse instante, seja uma morada aberta, limpa, para que o próprio Cristo possa chegar e fazer morada neste nosso coração. Através dessas palavras que o nosso coração possa frutificar, possa compreender, possa entender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite e que a gente possa levar adiante para aquele irmão que precisa, para a nossa capacitação pessoal e para melhor tratar, né, cada um daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho a partir do dia de amanhã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar também uma Ave Maria, né? Que eu sei que a Lu também é bem devota, né, Lu? Uma Ave Maria dá um colinho gostoso antes da gente falar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lu, fica contigo a palavra, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, e que o Espírito Santo possa agir muito através de você nessa noite. Beijão. Obrigada, Erlan. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciane. Antes disso, eu vou pedir um favor enorme para vocês. Assim, eu tenho uma necessidade muito grande de ver o rostinho de vocês. Aqueles que estão meio escondidinhos, apareçam para conhecer vocês. A Auricena, a Adri, a Luana, o Ney, Cleoni, Paulo, Terezinha, Luana. Que a gente possa estar aqui assim com os rostinhos, quem está longe se aproxima, porque senão eu tenho a impressão que eu estou aqui falando pro computador e aí não flui. Eu gosto muito de gente, eu gosto de ver os olhos de vocês, para ver o que vocês estão sentindo. E também para que a gente, como se a gente estivesse lá numa reunião na igreja. Então, que a gente possa se colocar assim mesmo com o coração inteiro, porque quando a gente está pela metade, quando a gente está fazendo alguma coisa e com o celular aqui ligado, escuta metade daqui, metade dali, gente, a gente precisa aprender a sermos inteiras, pessoas completas. A gente dá o nosso 100% para que Deus possa fazer o 100% dele. Então, quem tiver de pijama não tem problema, só aparece o rosto mesmo. Quem tiver descabelado também, gente, não tem problema não, viu?
Podem aparecer aqui. Meu nome é Luciane, como o Erlon disse. Sou aqui de Presidente Prudente, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Sou da Missão Mariana Braga. E sou casada, eu estava até fazendo as contas aqui. 29 anos de casada, tenho 3 filhos. O Guilherme, o Pedro e a Pietra, né? O Guilherme de 28, o Pedro de 21 e a Pietra de 15. 15 não, de 16. Então, estou aqui assim com muito amor mesmo para a gente estar mais assim partilhando mesmo, que a gente possa estar junto, unidos, né? Como que Deus é maravilhoso. Mesmo em meio a essa pandemia, Ele consegue nos unir através daquilo que muitas vezes nos distanciava. Agora Ele está usando esse instrumento, né? A internet para algo muito bom, para nos unir, para que a palavra de Deus seja anunciada até os confins da terra, né? Quem imaginava que um dia eu ia estar aqui reunido com vocês? Eu acho que vocês são de várias cidades, né? Não sei. Então, isso é maravilhoso. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho de fé e conversão, né? Porque a gente experimentou o amor de Deus, como é bom aquele amor de Deus, né? No acampamento a gente vê que é aquele suquinho doce que desce gostoso. Como é delicioso experimentar o amor de Deus. Eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, porque um dia a gente fez essa experiência de sermos amados por Deus. Só que depois o que acontece? A gente sabe também que tem o pecado, aquilo que vem nos afastar de Deus. Aquele suquinho amargo, né? Que no começo parece doce, mas depois amarga, aquilo ali que vem destruir a nossa vida, aquilo ali que vem nos afastar desse amor de Deus. Aí a gente viu também o quê? Que Jesus, né, Deus na sua misericórdia, mandou seu Filho único para nos salvar, por amor a nós. Para nos libertar desse mal tão grande que é o pecado. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos traz a morte espiritual, que nos tira da graça. E aí o que acontece? Ele veio para nos salvar. Só que a salvação que é o próprio Jesus, para que ele seja, né, verdadeiro na nossa vida, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé em Jesus. Fé nessa salvação. E para que a gente possa demonstrar nossa fé, nós precisamos mudar de vida, né? Então é automático, quando a gente experimenta esse amor de Deus, essa salvação, esse Jesus que morreu por nós por uma cruz, a gente quer, com toda a gratidão do nosso coração, retribuir esse amor. E a melhor forma da gente retribuir esse amor é a gente mudando de vida, que Deus não nos quer, né? Como antes, homens velhos, mulheres velhas. Ele quer que nós sejamos pessoas novas, renovados pela força e pelo poder do Espírito Santo. E para que a gente possa estar começando aqui a falar sobre isso, eu ia falar para vocês pegarem suas Bíblias, que é o próprio Deus, né, que vem em forma de palavra. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quem tem a Bíblia Ave Maria, página 1352. Pegaram aí a Bíblia? É legal, gente, que toda reunião vocês estejam com as Bíblias, que vocês peguem uma canetinha. Eu adoro, ó, essas canetinhas coloridas assim, pra gente grifar, pra gente escrever. A nossa Bíblia tem que estar manuseada. A minha, ó, vocês vissem que a situação dela tá quase, ó. Então, vamos usar nossas Bíblias, sabe? Eu tenho outra nova, mas eu não achei, peguei essa mais antiga. Mas nós precisamos, vai, pega a canetinha, grifa aquilo que Deus tocou no teu coração. Porque quando você pegar novamente essa palavra, você vai lembrar que nesse dia, coloca aí o dia de hoje, dia 23 de junho, se eu não estou errada, né? De 2020. Você vai lembrar que a gente esteve aqui reunido, que essa palavra, Deus falou algo para você. Vamos rabiscar nossa Bíblia precisa ser manuseada, precisa estar gostosa da gente ler. Amém? Quem tiver com o áudio ligado, puder desligar para que não tenha muita interferência. Bom, vou começar então. Lucas, capítulo 5, versículo 1. É a pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré,
o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Então aqui a gente vê, né, o que acontece nessa história. Vamos tentar imaginar, a gente precisa usar a imaginação. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ver que aquilo ali aconteceu, que é uma história que está sendo contada e atualizada hoje, né? Jesus estava ali à margem do lago de Genezaré. O povo que se comprimia ao redor dele, gente, o povo tinha sede da palavra de Deus. Quando Jesus falava, algo de muito especial acontecia. Ele falava de um jeito que os corações eram tocados. Ele falava de um jeito que as pessoas eram convertidas ali, elas queriam mais, elas queriam escutar o que Jesus tinha a dizer. E ali, o que ele fez, gente? Ele viu 2 barcas estacionadas à beira daquele lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Ele subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu para que se afastasse para que ele pudesse ensinar o povo. Gente, o que aconteceu ali já para a gente começar essa nossa história? Aqueles pescadores haviam estacionado a barca perto ali daquele lago para consertar as redes. Eu não sei se eles estavam ali para escutar a palavra de Deus, não. Aqui diz que eles estavam querendo consertar as redes. Só que Jesus aproveita, gente. Jesus é tão maravilhoso que ele vai lá e empresta uma das barcas que era de Simão. Jesus já tinha um propósito ali, né? Naquele lugar. Simão ali empresta a barca para Jesus, para que Jesus pudesse falar, as pessoas escutarem ele. E ali o que acontece, gente? Esses pescadores estavam ali consertando as redes, pararam. Igual hoje nós aqui estamos parados um pouquinho também. Estacionamos o nosso barco para escutar a palavra de Deus. E ali aqueles homens começaram a escutar. Enquanto eles estavam ali consertando as redes, eles escutavam a palavra de Jesus. Quando acabou de falar, ele disse a Simão, e hoje ele diz a cada um de nós aqui: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que quer dizer isso, Lu? Faze-te ao largo. Vá, volte a pescar, vai para águas mais profundas. Lança suas redes novamente para pescar. E Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Esses homens tinham trabalhado a noite toda e não tinham pegado nada, gente. Eles eram pescadores, eles dependiam daquela pesca. A vida da família deles dependia daqueles peixes para que eles pudessem, né, trocar em troco de alimento, para que eles pudessem viver. E nada, não pescaram nada. Mas ele diz: Senhor, mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro escutou ali, era Simão ainda, né? Nem era Pedro ainda. Simão, aquele homem frágil, aquele homem que tinha sofrido uma derrota, um fracasso. Ao escutar a palavra de Deus, aquela palavra de Deus despertou naquele homem o quê? A fé. A fé, ele estava desacreditado, gente. Ele não acreditava nem nele mesmo. Ele estava ali desanimado, se sentindo o pior dos piores, diante daquele fracasso, diante daquela impossibilidade. Ele que era pescador. E o que ele faz, gente? Ele para ali, ele ouve a palavra de Deus, aquela palavra de Deus penetra no mais profundo do coração daquele homem e desperta nele a fé, porque a fé vem pela pregação da palavra. Nós precisamos escutar a palavra de Deus. Nós precisamos escutar a palavra de Deus, porque é ela que vai despertar fé nos nossos corações. Como que está a tua vida de fé? Leia mais a palavra de Deus, escute, vá à missa, escute as homilias com o coração aberto. E por causa dessa palavra que ele escutou, gente, ele falou assim: Senhor, eu lançarei a rede. Ele acreditou naquela palavra de Jesus. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede
se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as redes, de modo que iam quase ao fundo. Olha bem, gente, foi tanto peixe, que ele teve que chamar, pedir ajuda. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ali ele reconheceu que ele era um homem frágil, um homem pecador, um homem limitado diante da grandiosidade do milagre que ele tinha experimentado. Ele reconheceu em Jesus o Messias. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Aqui diz Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor, era Deus, por causa daquele milagre. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que coisa mais linda ali. Jesus fala: não temas. Não temas, eu quero fazer uma transformação na vida de vocês. Eu quero fazer de vocês, transformar vocês de pescador de peixe para pescador de homens. Ali ele faz um chamado para aqueles homens, um chamado para mudar radicalmente a vida deles. E ali diz que eles deixaram tudo, gente. Tudo que eles tinham. Desapegaram de tudo para seguir Jesus. Eles ali se transformaram em discípulos de Jesus, começaram uma caminhada nova. Mudou o rumo da vida daqueles homens. E vendo essa história, eu gosto muito dela, para falar de fé e conversão, porque eu lembro assim que um dia, eu lembro um marco, assim, se tem algo que marcou a minha vida, foi um dia que eu estava subindo as escadas da minha casa, passei pelo meu quarto, ia para o banheiro, e ali no meio do caminho tinha um espelho, tem ainda até hoje um espelho. E a hora que eu passava por aquele espelho, algo me atraiu ali, eu fiquei olhando ali para aquele espelho, a minha imagem refletida naquele espelho. E a hora que a minha imagem estava ali refletida naquele espelho, ali eu olhei para aquela imagem, mas eu não me reconheci mais ali naquela imagem. Ali eu olhava para aquela pessoa ali, eu falava assim, perguntei, né, quem sou eu? Eu não me reconhecia mais ali, naquela imagem. E ali, gente, olhando para aquela imagem, eu perguntei para mim mesma, o que você fez com a tua vida, Luciane? O que você fez com a tua vida? Porque ali, gente, a hora que eu olhava para aquela imagem, aqueles olhos que não brilhavam mais, aquela pessoa que não sabia mais nem quem era, o que fazia, que estava sem esperança, sem vontade mais nem de viver. Ali foi passando um filme pela história da minha vida. E ali eu via, sabe, cadê aquela pessoa que lá, quando era adolescente, quando era criança, tinha esperança, tinha pureza, brilho nos olhos, tinha sonhos, acreditava em si mesma. E eu fui vendo tanto de coisa que foi acontecendo na minha vida. Eu olhei, eu só via fracasso. Eu, como aqueles homens ali, Pedro, Tiago, João, né, os pescadores, que pararam ali para consertar as redes, que não pescaram nada. Eu não tinha pescado nada, gente. Eu já estava com mais de 30 anos e olhava, pescaria frustrada. Tentei de todas as formas ser uma boa mãe, não estava dando conta. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa e o meu filho mais velho, que hoje tem 28 anos, devia ter uns 7 aninhos, ele estava na cozinha com um facão assim desse tamanho, no meio da perna, né, entre as pernas, e ali eu assustei, eu falei, filho, o que você está fazendo com essa faca? E ele disse, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. E ali eu não entendia nada. Aquilo ali fez eu acordar. Porque a gente, muitas vezes, nós temos os nossos problemas na nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, a gente briga, a gente tem as nossas discussões. Só que quando nós temos filhos, gente, eles sentem, por mais que a gente tente esconder,
Por mais que a gente vai lá para dentro do quarto, eles sabem que alguma coisa está errada. Frustrada como mãe, como esposa, meu casamento era um abismo tão grande que tinha entre eu e o meu marido, o Marco. Era um abismo tão grande. A gente já tinha tentado e nada. Não dava certo, nada dava certo. Aqui diz que eles ficaram tentando a noite inteira e nada apanharam. Era igual eu. Tentei a noite toda, longe da luz de Deus. Quando a gente está longe de Deus, gente, porque eu casei, eu esqueci de um detalhe, de colocar Deus no nosso matrimônio. Nós casamos a dois e a gente precisa ter Deus como rocha, né, para que o nosso casamento seja alicerçado na rocha. E a gente esqueceu de convidar Deus para fazer parte da nossa família. A gente malemar ia numa missa de vez em quando, mas era o Deus que a gente acreditava, era um Deus longe que morava lá no céu. E ali, naquele espelho, tudo isso foi passando, e ali eu tomei uma decisão. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser feliz, eu quero dar certo. Ali Deus foi tocando no meu coração coisas que eu queria, começou a me dar uma força de querer ser outra pessoa, de ser uma pessoa diferente. Eu não queria continuar daquele jeito, mas ao mesmo tempo, gente, eu ainda não sabia como fazer. Eu saí ali daquele espelho, fui pro meu quarto. Eu lembro, eu tô aqui no meu quarto agora. Encostei ali naquela cabeceira e ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar e falar com Deus. Porque tem hora que a gente precisa rasgar o nosso coração para Deus, sabe? Às vezes a gente está passando por problema e a gente quer resolver sozinha, como eu queria resolver o meu problema do meu jeito. E não dava certo. Chega a hora que é a hora da gente rasgar o nosso coração para Deus. E ali eu rasguei, falei, Senhor, não estou dando conta. E ali eu comecei a chorar e falar, eu decidi, eu vou me separar. Porque na minha cabeça, gente, não tinha mais jeito, eu já tinha tentado, eu queria ser feliz, eu queria poder ser uma mãe melhor, ser uma pessoa melhor. Mas ao mesmo tempo, eu tomei a decisão novamente segundo a minha vontade. Eu falei, Senhor, eu quero me separar. Foi depois que eu casei que minha vida começou a desandar, então eu quero recomeçar. E ali, gente, quando a gente faz esse tipo de oração, Deus se manifesta. E ali Deus se manifestou na minha vida. Deus, aquele Deus que eu achava que estava lá no céu, ele estava mais perto do que eu imaginava. Ele tocou no meu coração de eu abrir a Bíblia. A Bíblia. Era uma Bíblia antiga que estava lá no fundo de uma gaveta. Eu fui lá procurar aquela Bíblia e eu simplesmente fiz assim, abri. A hora que eu abri e eu olhei para aquela Bíblia, em negrito, igual hoje está aqui, pesca milagrosa, estava escrito: o casamento é indissolúvel. O casamento é indissolúvel, é isso que estava escrito. Ali Deus não falou comigo. Ali Deus gritou. Ali eu tive a certeza do que Deus queria para mim. Ele queria que eu continuasse casada. E ali que eu chorei mesmo, porque eu não entendia nada. Eu queria o quê? Eu queria cortar a cruz. Para mim estava sendo uma cruz muito pesada. Eu queria cortar. Eu tinha tomado uma decisão. Só que Deus veio com a palavra dele e falou algo diferente do que eu queria. E aí eu chorei. Porque eu sabia que eu ia ter que mudar. Ali, aquele dia, eu escutei aquela palavra, igual Pedro, aquele dia, escutou aquela palavra, Simão. E ali, por causa da palavra de Deus, era como se Jesus falasse, ó, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ele falou de outro jeito, mas falou isso comigo. Vai, Lu, tenta de novo, minha filha. Só que agora você vai tentar do jeito certo. Agora você está comigo, é isso que vai fazer toda a diferença. E ali, gente, sem brincadeira, eu fiquei muito chateada com Deus, porque eu falei, puxa vida. Mas aí o que acontece? Eu comecei ali a rezar de novo e falar com Deus, e Deus me falou, eu comecei a pedir algo para Deus. Eu falei, Senhor, tudo bem, o Senhor quer que eu continue casada, eu vou continuar. Mas o Senhor muda o meu marido. Muda que não estou conseguindo, não estou aguentando. Ele não para em casa, que ele possa parar em casa, que ele possa ajudar eu criar meus filhos, que ele possa ser um homem presente, que ele pare de fazer tudo de errado que ele está fazendo.
Comecei a pedir um homem novo. Gente, tinha uma lista desse tal, que nem cabe, ó, vocês nem estão vendo, uma lista enorme de tudo que eu pedi para Deus para ele mudar no meu marido. Porque nós somos assim. Nós sabemos certinho o defeito do outro. Sabemos ou não? Participa aí, gente. Sabe ou não? Os defeitos do marido, do pai, da mãe, da esposa. Sabemos, né? A gente é bom de achar defeito nos outros. E eu sabia todos os defeitos dele. E ali eu falei, Senhor, muda o meu marido. Só que ali, gente, Deus é algo, Jussaína, né? Eu pedi aquilo, só que Deus me falou algo através de uma imagem de um filme. Deus, quando quer se comunicar com a gente, ele dá um jeito. Quem não escuta somos nós que não estamos atentos. Quando eu parei para consertar minhas redes ali, para escutar a palavra de Deus, ele falou. E sabe o que ele falou para mim através daquela imagem daquele filme? Naquele filme era um filme Expresso da Meia-Noite que eu tinha escutado lá não sei quantos anos atrás, tinha visto. E ele mostrou uma cena daquele filme onde os prisioneiros estavam dando uma volta assim no pátio para tomar o sol. E o ator principal estava ali, todo mundo um atrás do outro, cabeça baixa, dando aquela volta ali para tomar o sol. Só que naquele dia, gente, algo muda na vida daquele homem. Ele recebe uma visita, a namorada visita ele, a noiva, e ela fala algo para ele, que na hora que ele estava dando aquela volta ali no piloto automático ali, de cabeça baixa, ele lembra dela. E ali ele faz uma conversão. Ele muda a rota. E todo mundo começa a cutucar ele, que ele estava fazendo errado, e ele continua, e aquilo ali foi tocando profundamente o meu coração, porque eu sabia que Deus queria que mudasse, que era eu que mudasse. Ele mostrou, muda você. E ali eu guardei aquela palavra, gente, com muita dor, porque eu falei, puxa vida, meu marido que faz tudo de errado. Ele que fez isso, que fez aquilo, que deixou de fazer aquilo, que isso e aquilo, e Deus pede para eu mudar? E ali, gente, eu guardei aquela palavra no meu coração. No outro dia, naquela mesma semana, numa quarta-feira, eu fui no grupo de oração. E ali eu fui no grupo de oração, o Astromar até estava pregando, e ali a palavra era ressurreição de Lázaro. E ali o Astromar falava da ressurreição, ele conduziu um momento de oração. E ali, gente, eu me entreguei totalmente. Ali eu rezava, eu pedi o Espírito Santo, porque sabe por quê, gente? Eu sabia que eu tinha que mudar, mas eu não sabia por onde começar. E também eu não tinha força mais. Estava tão cansada, cansada de lutar e não conseguir nada, de pescar a noite inteira e nada apanhar. E ali, gente, aquelas palavras entraram no meu coração. E na hora da oração eu falava assim, Senhor, ressuscita os meus sonhos, ressuscita o meu matrimônio, ressuscita a minha maternidade, ressuscita a minha fé, ressuscita a minha alegria, ressuscita. Eu fui pedindo, eu fui pedindo o Espírito Santo. Eu lembro que eu sentei lá no fundo da igreja, que eu nem conhecia ninguém. Sozinha ali eu fiz minha oração, mas a minha oração alcançou o coração de Deus. Naquele momento, eu não saí daquela missa, daquele grupo de oração com o milagre, mas eu saí com a semente do milagre. Deus colocou ali no meu coração a semente do milagre. Uma semente que precisaria ser cultivada. Que eu achava, gente, que era tudo assim, que Deus tinha que fazer uma mágica na minha vida, estralar. E eu descobri que Deus não é mágico, Deus é salvador. E Ele precisa de cada um de nós para fazer a obra da vida, a obra dele na nossa vida, Ele precisa. E ali, o que aconteceu? No outro dia eu acordei, liguei no piloto automático, nós não somos assim? A gente tem um piloto automático? A gente vai vivendo todo dia, sem nem pensar. Eu não pensava mais. Eu ia vivendo, deixava a vida me levar. Aquele dia eu fiz assim, liguei no piloto automático e fui. Peguei meus filhos, fui levar para a escola. Na volta, gente, o Espírito Santo fez assim para mim, ó. Ei, lembra que você precisa mudar? E ali, o que eu fiz? Ali, eu peguei e falei, mas como, né? Eu fiquei pensando, mas mudar como? Ali veio uma inspiração, para aqui. Eu estava no Parque do Povo da cidade.
ali onde as pessoas caminham, né? Onde tem uma praça. E ali eu parei, comecei a caminhar. E ali eu fui caminhando, estava um dia lindo, eu comecei a caminhar, comecei a louvar, comecei a agradecer. Ali o Espírito Santo foi suscitando em mim um louvor. Porque aquele Espírito Santo que eu pedi na noite anterior, gente, ele já estava agindo na minha vida. E ali ele suscitou o louvor, que é uma das primeiras coisas que o Espírito Santo nos ensina, agradecer, ter um coração agradecido. E eu comecei a agradecer aquele dia, eu comecei a agradecer a minha família, estava me sentindo mais leve. E ali, aquele dia lindo, voltei para casa, eu cheguei. A hora que eu cheguei na minha casa, o Pedro, meu filho do meio, ele veio, ele tinha uns 2 aninhos, ele me deu um abraço, gente. Um abraço tão gostoso, aquela criança linda veio ali, me abraçou, e eu dei aquele abraço gostoso. Mas sabe aquele abraço que a gente sente o calor do rosto da pessoa? Sabe aquele abraço que a gente sente o cheirinho da pessoa? E ali eu senti o cheirinho dele. Ali eu senti o calor dele. Ali, gente, eu olhei para os olhinhos dele que estavam brilhando. Era o mesmo menino. Era o mesmo. Esses 2 anos, que porque eu estava longe de Deus, eu estava experimentando ele de um jeito diferente. Por quê, gente? A gente sem Deus, a gente não consegue nem saborear as pessoas que estão próximas a nós. Eu amava tanto os meus filhos, tanto. Mas eu estava amando de uma forma muito, muito pequena diante daquilo que Deus queria me dar. Ali eu vi o olhinho dele, aquele olhinho lindo, brilhando. E ali foi como se eu olhasse para aquele menino que estava ali todos os dias de uma forma nova. Ali eu peguei ele, fomos brincar. Aqui perto da minha casa tem uma pracinha, tem areia. A gente foi brincar na areia. Eu comecei a brincar de bola, eu comecei a brincar de terra. Sabe por quê, gente? Deus, quando Ele quer fazer, quando Ele começa a agir na nossa vida, Ele nos faz de novo. Deus estava me fazendo de novo. Ali eu me senti uma criança de novo, sabe? Ali veio aquela pureza no meu coração, aquela leveza que fazia tempo que eu não sentia, aquele peso foi saindo. E ali, eu brincando com meu filho, Deus me fazendo de novo uma história nova. Ali, depois de um tempo, eu fazia parte do Ministério de Intercessão. E ali, o padre falou que a gente precisava fazer o curso em Cheivos. Eu comecei a fazer o curso em Cheivos, do Espírito Santo. E ali, eu comecei a fazer aquele curso, gente. Era assim, uma vez por semana, reunião semanal, onde a gente tinha as instruções, e todos os dias era eu, a Bíblia e aquela apostila, dentro do meu quarto. Eu, a Bíblia, a apostila. Só. Ali, a partir daquele curso, eu fui todos os dias fazendo uma experiência com a palavra de Deus. Uma experiência com a palavra de Deus. Eu fui percebendo que Deus estava aqui na Bíblia. Sabe quando eu começava a ler, gente, Deus começava a falar comigo. Deus começava a curar o meu coração. É claro que não foi do começo. No começo eu tive a maior dificuldade de escutar Deus, mas eu fui tentando. Eu fui pedindo para Deus e Ele foi abrindo os meus ouvidos para que eu pudesse escutá-lo. E ali, gente, a cada vez que era eu junto com aquela palavra de Deus, Deus foi me curando. Ali, Deus me pegou no colo. Ali, Deus foi me ensinando que eu precisava perdoar. Sabe quando, igual a rede lá dos apóstolos, lá, dos discípulos, dos pescadores, não estava quebrada? Eles não estavam consertando a rede, tirando os enroscos, tirando as folhas que estavam ali. Foi a mesma coisa que Jesus fez comigo. Ele foi através de eu todos os dias parar para rezar, para me encontrar com Ele, não é só rezar, porque ali era um encontro que acontecia. Ali eu sentia a presença de Jesus, eu sentava no colo dele, outras vezes eu encostava no ombro dele, outras vezes ele me olhava no olho e me dizia coisas para eu fazer.
E por causa daquela palavra que eu escutava todos os dias e obedecia, ele foi mudando a minha vida. Ele foi me mostrando que eu precisava perdoar. E era muita coisa para perdoar, gente. Eu estava com muita mágoa, muito ressentimento. E aquilo ali tudo pesava, aquilo ali enroscava a minha vida, aquilo ali era igual um entulho que não deixava a graça de Deus passar na minha vida, alcançar o meu coração. E ali eu fui ficando leve. Eu fui ficando alegre novamente. As pessoas olhavam para mim e falavam: nossa, Lu, o que está acontecendo? Eu lembro que um dia, gente, eu fui tomar banho, ali tomando banho, sentindo uma alegria, cantando aquela música Tudo é do Pai, eu lembro certinho. Eu ali tomando banho, Tudo é do Pai, sentindo a presença de Deus, orando em línguas. Era algo maravilhoso que eu estava experimentando, era aquele primeiro amor. Não sei se vocês já experimentaram esse primeiro amor. E ali, dia após dia, Deus foi transformando a minha vida. Fui passando por um processo de conversão. E a cada vez que eu obedecia a palavra de Deus, a minha fé ia ficando maior, mais fortalecida. Por quê, gente? Não tem como a gente experimentar o poder de Deus. Não tem como a gente crescer na fé se a gente não obedece aquilo que Ele nos pede. Ele ia me pedindo algo todos os dias. Era um encontro, eu e Deus. Eu falava algo com Deus e Ele me pedia algo. Eu fazia, Ele agia. Ele agia e Ele me revelava algo a mais que precisava ser curado, trabalhado, posto em ordem na minha vida. E conforme eu ia obedecendo, Ele ia agindo, Ele foi me transformando. Dentro de mim, começou a ficar tudo novo, eu enxergava as pessoas de uma forma diferente, eu fazia tudo de uma forma diferente. A mudança começou internamente. Tanto que o meu marido falava para mim, mas você vai na igreja, continua do mesmo jeito. Não desanimem, gente, porque muitas vezes é igual a semente primeiro, ela cresce para debaixo da terra. Ela se desenvolve embaixo da terra e ninguém vê. Aí chega uma hora que ela começa a sair para de cima da terra. Mesmo assim, as pessoas veem aquilo lá, acham que é muito pouco. Não tem problema, continua aguando, continua botando adubo, continua em oração, porque chega uma hora, gente, que as pessoas olham para você e já vê uma árvore que produz fruto, uma árvore que tem sombra, mas demora, é um processo. A gente quer as coisas, está lá, que seja mágica. Deus não é mágico, como eu disse. Ele trabalha em nós de uma forma processual, passo a passo. Por isso que a gente tem que perseverar. E ali o que aconteceu? A partir dali, eu tinha mudado, mas meu marido continuava do mesmo jeito. E eu lembro que um dia a gente saiu, a gente foi no barzinho, no restaurante, e lá nós discutimos. Eu fui pedir para ele ficar mais em casa. Eu fui pedir para ele ser marido, ser pai. E ele começou a falar um monte de coisa para mim. Ele falou: sai você com as tuas amigas. Por que você não sai com as tuas amigas? Deixa eu sair, deixa eu viver minha vida. Eu quero viver minha vida, eu quero jogar meu tênis, eu quero fazer minhas coisas. E ali me deu uma tristeza. E ele saiu e foi pro banheiro. Aí eu falei: ah, Senhor, agora chega, né? Já fazia tempo, gente. Já fazia uns 2 anos que eu estava nessa vida de rezar, pedir, nada. E ali eu falei para Deus assim: sabe, Senhor, agora chega. Eu vou me separar. Eu já sorvi o tanto que eu fiz, chega agora. Eu vou me separar. Eu tava com tanta raiva, gente. Imagina uma raiva que subiu a cabeça, né? Eu sou italiana, aquela raiva subiu. E ali Deus colocou uma palavra. Eclesiástico 2, paciência. Através daquela palavra, ele falou assim para mim. Só que a palavra, gente, não surgiu do nada, não. Eu já tinha rezado com essa palavra. O Espírito Santo não inventa, ele vai tirar daquilo que a gente rezou, que a gente estudou. E ele disse assim para mim: minha filha, sofre as demoras de Deus. Espere em Deus. Na humilhação, permanece firme. Tem paciência. Que é pelo fogo que o ouro e a prata são experimentados. E os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Sofre as demoras de Deus, espera com paciência. Que no derradeiro momento a tua vida se enriquecerá. Eu não falei exato não, gente, é o que eu lembro.
Mas é exatamente isso que Deus falou para mim. Tem paciência. Eu falei, misericórdia, mais paciência. Aí eu falei, bom, Deus vai agir. Aí ele sentou na mesa e eu falei, Marco, tá bom, concordo com tudo que você falar, você faz o que você quiser, continua com a tua vida de solteiro. Só que eu vou te pedir uma coisa, você fazer o curso em Cheivos ano que vem. Era outubro, quase novembro. Não, era outubro. Aí eu falei assim, bom, eu vou ter que esperar alguns meses, ter paciência. E ele concordou, gente. Ele falou, tá bom, eu faço esse curso que você tanto quer. E ficamos resolvidos. Naquela semana, eu bati o carro, no meu condomínio mesmo, estava eu e minha filha, a Pietra, ela estava com 2 anos e 10 meses. Ela machucou, fomos para o hospital, tudo. Só sei que eu tive que trocar o carro, o Marco pegou o carro e ele foi para Bataguaçu. Ele sempre vai até hoje. Toda quinta-feira ele vai para Bataguaçu. E ele pegou meu carro. Meu carro não, eu estava com o carro dele, eu não lembro a história, só sei que ele pegou o carro e tava um CD que eu escutava, de pregação. E ele, a hora que ele ligou o rádio do carro, o CD, começou a falar aquela pregação. E ele ia desligar, porque ele falou, puxa vida, lá vai a pregação da Lu. E ele foi colocar a música, mas na hora a voz falou forte com ele. E ali ele foi escutando aquela palavra, e aquela palavra foi tocando o coração dele. E Deus foi falando com ele através daquela palavra. Chegou uma hora que ele fala que já não era mais o pregador, era o próprio Deus falando com ele. E ali ele atendeu os pacientes dele em Bataguaçu. Na volta ele colocou outro CD. E Deus falando com ele, Deus falando com ele. Chegou uma hora que Deus foi falando tão forte com ele que ele chegou a abaixar a cabeça. A hora que ele abaixou a cabeça, o pregador falou assim, eu não te fiz porco nem galinha para olhar para baixo. Eu te fiz águia para olhar para o céu, para olhar para mim. Levanta essa cabeça. Ele até assustou. Porque foi bem na hora que ele abaixou a cabeça. E ali ele foi chorando, ele foi escutando aquilo. A hora que ele chegou em casa, ele foi para o banheiro, tomou um banho, trocou de roupa, porque ele se sentia sujo. Ele precisava tomar um banho. E ali ele tomou banho. No outro dia, cedinho, ele acordou. Depois ele me disse tudo isso. E ele foi procurar um padre. Ele foi lá se confessar. E a hora que ele contou toda essa história para o padre falou assim para ele, meu filho, hoje Deus te recebe de novo. Você é aquele filho pródigo que estava fora e hoje você retorna para os braços do Pai. E aquele padre acolheu ele como se fosse o próprio Cristo. No sábado da mesma semana, ele me contou tudo isso. E ali eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo meio desconfiada, porque já tantas vezes a gente tinha tentado. Isso no sábado de manhã. No sábado à tarde, eu estava preparando um lanche para os meus filhos. Tinham 2 amiguinhos do Pedro aqui em casa. A Pietra estava já com 2 anos e 10 meses. O meu filho mais velho tinha saído com a minha mãe, foi no shopping. E o Pedro estava brincando com os amiguinhos dele. Eu fui preparar um lanche para eles. Coloquei um sorvete para a Pietra na varanda de casa. E estava ali na cozinha. Não tinha chamado eles ainda para tomar café. Preparei o lanche, eu estava ali lavando a louça. De repente, eu olhei ali para a piscina e de repente me deu um estalo. Eu falei assim, gente, eu vou tirar a capa da piscina já para as crianças nadarem. Não era normal acontecer isso. Geralmente eu esperava minha filha, ia trocar ela, ia passar sundown. E aquele dia eu saí ali da cozinha e fui lá tirar a capa da piscina. Passei pela grade, a grade estava solta. Ainda pensei, nossa, a grade está solta. Vou falar para o funcionário não deixar mais a grade solta. Ajoelhei, agachei para tirar a capa. A hora que eu estava tirando a capa, eu vi algo escuro dentro da piscina. E a hora que eu vi, eu falei, o que será que é isso? Eu abaixei para ver. E a hora que eu abaixo ali para ver o que era esse algo escuro, era minha filha, Pietra. Embaixo da piscina. Ali, aquela menininha que eu tanto sonhei. Eu tinha já 2 meninos. E eu sonhei em ter uma menina. E Deus me deu essa menina que eu tanto pedi. Ali, ela naquela idade mais linda, uma bonequinha, minha princesinha. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu não acreditava porque parecia, sabe aquele filme de terror que a gente vê? Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu fui ali, tirei ela. A hora que eu tirei ela, gente, ela estava toda já escura.
meia gosmenta, meia gelada. Eu peguei o corpinho ali da minha filha, abracei. E ali eu peguei e chamei meu marido, falei, Marco. Ele não veio, aí eu gritei. Falei, Marco. Aquele dia ele estava em casa, porque geralmente nos sábados à tarde ele ia jogar tênis. Ele passava o dia inteiro, saía cedo, voltava só, sei lá, 11 horas, meia-noite. Lá ele emendava com outras coisas, e aquele dia ele ficou em casa, porque Deus já estava fazendo algo na vida dele. E ele foi lá, gente, a hora que ele me viu com aquela menina no colo, ele olhou para mim, pegou ela no colo, ele chorava. Ali não era mais aquele marido prepotente, cheio de arrogância. Ali era um menino chorando, desesperado, não sabia o que fazer. Na época, meu marido é médico, cardiologista. Na época, ele era emergencista da Santa Casa, ele trabalhava no hospital. E o que mais acontecia lá era chegar gente quase morrendo. E ele sabia, ele brincava com os amigos dele, ele falava assim, ó, esse vai viver, esse não vai, esse vai viver, esse não vai. E ali, a hora que ele olhou para nossa filhinha, ele falou, não tem mais jeito. Porque ele via ali que ela já tinha ido. E por isso que ele chorava tanto. E ali eu falei, Marco, faz alguma coisa. Ele colocou ela na varanda, no piso da varanda, e ele começou a fazer as manobras cardiorrespiratórias, fez, eu ajoelhei. Eu caí ali naquele chão de joelhos, baixei a cabeça, não vi nada. Ali, eu só senti a presença do meu amigo. Aquele amigo que por 2 anos a gente se encontrava todos os dias no meu quarto. Aquele amigo que eu sabia que me amava muito, mais do que todo, mais do que tudo. Ali eu só sentia a presença dele junto de mim. Eu sabia que ele estava ali. Aquela oração não teve palavras, porque não tinha o que falar. O que eu ia falar? Eu só tive ali. Ali saiu aquela oração do meu coração para o coração de Deus. Era um pedido de socorro. Jesus me salva, Jesus me ajuda. E ali, a hora que o meu marido tentou, não deu certo, ele desistiu. Deus tocou no coração dele. Chama ela pelo nome. Pega ela, chama pelo nome. E ele pegou ela, ele levantou ela. E ele falou, Pietra. E aí Deus falou de novo para ele. O olhinho dela deu uma leve mexidinha. Deus falou de novo para ele. Chama ela pelo nome. E ele chamou, ele falou assim, Pietra, vem. Pietra, vem. E a hora que ele falou isso, gente. Poder da palavra de Deus. Do mesmo jeito que um dia Jesus falou para Lázaro, Lázaro vem, Lázaro sai para fora. E ele falou, ele usou as mesmas palavras para falar com a minha filha. Pietra vem. Ela abriu os olhos, agarrou nele. Ali, a gente se abraçou, só eu, ela e ele. Ali Deus agindo no meu matrimônio. Na minha apostila do Enchei-vos tinha milhares de orações escritas. Senhor, faz um milagre no nosso matrimônio. Faz um milagre, faz um milagre. A gente estava na semana de fé e milagres. Sabe, do querigma? Fé e milagres. E naquela semana Deus falou assim para mim. Milagres e prodígios acontecerão. Eu não imaginava que era um milagre mesmo. Ali foi um milagre da ressurreição. E ali naquele momento, não foi só a Pietra que Deus ressuscitou. Ele ressuscitou a Pietra e a partir daquele momento, o Marco, meu marido, levantou dali um outro homem, um novo homem. Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. A nossa vida é perfeita? Ele é perfeito? Não. Mas nunca mais ele foi o mesmo. Ali começou o processo de conversão na vida dele. Ali, ele acreditou através de algo tão difícil, né? Precisou, Deus sabe o que faz para cada um no momento de dor. Ali, ele mudou de vida. Chegamos do hospital, ela foi para o hospital, ficou 3 dias na UTI. E quando eu cheguei daquela UTI, gente, eu já servia no Enchei-vos, eu já tinha sido auxiliar, serva, formadora.
Eu estava como formadora. Ali eu entrei, vi aquela piscina, vi a minha casa. O mundo parecia diferente. Sabe quando o mundo está diferente? Você chega para outro mundo porque eu estava diferente. Parece que eu não vivia mais nesse mundo. Eu estava entre meio termo, céu e terra. E ali eu fiz uma entrega para Jesus do mesmo jeito que eles fizeram aqui. E atracando as barcas, a terra, deixaram tudo e o seguiram. Foi isso que eu disse para Jesus. Eu falei, Senhor, a minha vida é tua. A partir de hoje, que seja feita a tua vontade na minha vida. Tudo é teu. Faz o que quiser de mim. E eu comecei a seguir Jesus como discípulo. Depois apóstolo. Vamos agora fechar os nossos olhos. Fecha mesmo teu olho. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como está a tua família. Como está o teu coração. Como está a tua fé. Como está esse processo de conversão na tua vida. Mas eu sei de uma coisa. Que Deus quer algo de cada um de nós. Deus quer que a gente tenha uma fé firme, uma fé que acredita e que não pare por aí, porque o demônio também acredita em Deus, mas uma fé que confia e uma fé que espera. Aquela fé que gera um milagre. É essa fé que Ele quer que a gente tenha. E Ele quer que a gente mude, que a gente prove com as nossas atitudes que a gente ama esse Deus que é puro amor, que a gente acredita nele, que não adianta acreditar sem obras, nós precisamos mudar, começando pelo nosso jeito de falar. Senhor, vai agindo nesses corações, Senhor. Toca profundamente, Senhor. Vá tocando no falar de cada pessoa. Age, Senhor. Muitas vezes não é aquilo que a gente fala, é o jeito que a gente fala. Quantas vezes eu fui machucada, como se levasse facadas, porque falaram de um jeito errado. Aquelas palavras feriram. Quantas vezes nós também usamos palavras para ferir as pessoas? Senhor, converta o nosso falar, Jesus. Converta, Senhor. Desperte em nós o dom da fé, que a gente possa ter fé. Vá convertendo o nosso jeito de enxergar as pessoas, Senhor. A gente enxerga só o mal. A gente só julga. Dê-nos um olhar que passe pela aparência e consiga olhar o coração das pessoas. Um olhar igual ao teu, Senhor. Um olhar misericordioso, cheio de compaixão. Que a gente possa olhar o outro como uma pessoa humana. Não como um anjo. Ninguém é anjo, ninguém é perfeito. Que a gente consiga ter compaixão do nosso próximo. Ajude-nos a converter o nosso jeito de enxergar, o nosso jeito de falar, que a gente mude o nosso jeito de escutar. Quantas vezes a gente escuta algo e a gente distorce, a gente entende tudo do nosso jeito, já leva para o lado mal. Quantas vezes a gente tem usado o celular, os meios de comunicação para o mal. Ajude-nos, Senhor, liberte-nos do pecado, de tudo mal que o pecado fez na nossa vida. Quantas vezes eu acusei, eu achei que o meu marido era errado, porque realmente ele estava numa vida de pecado, mas eu também estava. Eu não pratiquei os pecados graves que ele praticou, mas eu também pequei. Eu também pratiquei outros pecados graves. Eu odiei. Quantas vezes eu tive ódio dele, eu desejei a morte, eu matei ele no meu coração. Eu queria tirar ele da minha vida. Quantas vezes eu nunca pratiquei adultério, mas quantas vezes eu adulterei no olhar, nos pensamentos. E eu fui percebendo que eu também precisava mudar. Que Deus possa estar agora, Senhor, te peço de todo o coração, que o Senhor possa estar abrindo os olhos, os nossos olhos, para que a gente possa enxergar os nossos erros, Senhor, não do outro. Que haja uma metanoia, que o Senhor comece a transformar os nossos pensamentos, o nosso jeito de pensar, que a palavra possa transformar, renovar a nossa mente, tirar tudo aquilo que o mundo foi colocando como verdade e eram mentiras.
e que a gente possa acreditar na tua verdade que está na tua palavra, Jesus. Transforme as nossas vidas, Senhor, muda a nossa história. Nós te convidamos a entrar na nossa família, na nossa casa agora. Entra, Senhor. Nós abrimos a porta do nosso coração, as portas do nosso lar, da nossa família. Entra, abençoe, Senhor, cada cômodo do nosso lar. Derrama sobre nós o teu amor, o teu espírito, Jesus. Enche-nos com a tua graça. Enche-nos com a tua graça. Vá curando esses corações, Senhor, corações machucados, corações que sofreram fracassos, desilusões. Cura, Jesus, toda decepção, toda dor da traição. Vá curando as mágoas. Cura todos os ressentimentos, Senhor. Todo sentimento de rejeição, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que não se sentiram que não se sentem valorizadas, como um dia eu também não senti. Cura, Senhor, todo complexo de inferioridade, pessoas que se sentem pequenas, menos, pessoas que estão paralisadas, que não saem do lugar, Senhor, que elas possam começar a caminhar novamente. Restitui a esperança desses corações. Cura toda a tristeza, restitui a alegria, restitui o amor pela vida, Senhor. Quantas pessoas também estão mortas? Ressuscita, Senhor, essas pessoas, esses corações, que eles possam, Senhor, saber que de todo mal o Senhor tira um bem maior, que todo mal que nos acontece é para que a gente acorde, que a gente saia desse piloto automático, dessa alienação que a gente se encontra, para nos encontrar contigo, para nos encontrar com nós mesmos, para que a gente possa, para que o Senhor possa tirar o melhor de cada um de nós, Senhor. Muda a nossa história, Senhor. Que a gente possa escutar essa música agora, vai escutando essa música, deixando Deus falar ao teu coração. Vou lavar minhas redes, mas não quero ir embora. Quero tua presença, ela muda uma história. Foi depois de uma noite que Simão te encontrou, com o barco vazio, nenhum peixe apanhou. De que valem os planos se me sinto vazio? De que valem os sonhos sem os teus ideais? Tudo isso é momento, até quando eu ouvir tua voz me dizendo: lance a rede no mar. E depois do milagre, eu não quero ir embora. Quero viver contigo, Senhor, uma nova história. Vem, entra no meu barco, muda minha história, me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é o bastante. Hoje uma coisa eu sei, não serei como antes. De que valem os planos se me sinto vazio? De que valem os sonhos sem os teus ideais? Tudo isso é momento, até quando eu ouvir tua voz me dizendo: lance a rede no mar. E depois do milagre, eu não quero ir embora. Quero viver contigo, Senhor, uma nova história.
história. Me faça esquecer a noite triste dessa hora. Só tua presença pra mim é tudo bastante. Hoje uma coisa eu sei, não serei como antes. Ó Deus de Manassés, me faz esquecer os traumas de uma noite que passei no mar. Ó Deus de Efraim, me faz prosperar. Tua palavra é o que preciso pra mudar. Ó Deus de Manassés, me faz esquecer os traumas de uma noite que passei no mar. Ó Deus de Efraim, me faz prosperar. Tua palavra é o que preciso pra mudar. Me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é tudo bastante. Hoje uma coisa eu sei, não serei como antes. É só isso que a gente precisa saber. Que a gente nunca mais, a partir de hoje, vamos fazer isso, vamos fazer esse propósito. Hoje, uma coisa eu sei, não serei como antes. E vamos fazer como Jesus falou com Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Deus vai realizar uma nova história que começa hoje. Mesmo que Deus já tenha agido na tua vida, hoje Ele tem algo especial para você, amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá, gente? Muito obrigada pelo convite, tá? Obrigado, Lu, obrigado pelo carinho. Aquela história, né? O testemunho arrasta multidões. Já tive a oportunidade de ouvir a sua pregação, ouvir o seu testemunho, e toda vez que a gente ouve, ele causa um impacto diferente, né? A gente torna a refletir a nossa vida. Também fizemos o Encheios, como todo mundo sabe, e foi passando uma historiazinha na cabeça da gente até o período da fé, o período da conversão. Mas toda vez dá uma boa chacoalhada na gente. Obrigado pelas palavras, que Deus abençoe, Deus te proteja você, toda a sua casa, seus filhos, e a todos aqueles aos quais Ele te enviar, né? Porque Deus tem usado muito de você, tem usado muito do teu testemunho, das tuas palavras. Você passou por um período de provação bem forte, mas através desse período que Deus proporcionou, Deus tem resgatado muitas vidas, muitas almas e muitos corações para o reino de Deus. Então, muito obrigado, Lu, obrigado pelo seu testemunho. E somos nós quem temos que agradecer a tua presença nesse grupo hoje, né? Eu quero passar agora a palavra para o Padre Érico, né? Para que o Padre possa fazer aí o fechamento com a gente. Obrigado, Erlon. Obrigado, Luciane, pelo testemunho. E aquilo que você falou, né, desse lançar as redes nas águas mais profundas, né? E nós sabemos que Pedro era pescador, talvez até poderia ter falado para Jesus, mas nós pescamos a noite inteira, nós somos expertos em pescaria e tu manda nós voltarmos de novo. Quando a gente está sem Deus na nossa vida, sem o nosso barquinho, né? Nós, infelizmente, não vamos pescar nada. Mas quando nós vamos colocando Deus dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, e Ele vai conosco, nós vamos pegando muito peixe. E é isso que Deus nos ensina, né? Sem Deus nós não somos nada. Com Deus nós podemos tudo. E é esse Deus que nos convida a este caminho, a nós ter Ele na nossa vida. É difícil? Jesus nunca falou que a vida de ser cristão é fácil. Jesus nunca prometeu
grandes coisas a seus discípulos, também não promete a nós grandes coisas, vitórias grandes, bens. Ele só falou que ele estará conosco. E é isso que importa na nossa vida, né? Saber que com Deus nós vamos conseguir. Vamos passar por momentos difíceis. Aquele testemunho que você deu da sua vida, da sua família, é um momento difícil, mas com ele nós vamos vencer. E é isso que esta leitura bíblica nos traz para hoje, né? Sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. O nosso trabalho pode ser bonito, pode ser grandioso, mas não vai dar frutos. Com Deus frutifica a nossa vida, e é isso que ele pede, né? Também naquela passagem bíblica da figueira, no qual o ramo só pode dar fruto permanecendo em Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Deus abençoe, Luciane, pelo teu testemunho, pela palavra que nos trouxe nesse dia, né, nos iluminando com sua vida. E pedimos esta bênção de Deus para todas as nossas famílias. Infelizmente, às vezes chega casos para nós, sacerdotes, que muitas vezes o casamento já foi destruído pela falta de Deus dentro da vida deles, né? E isso é tão importante, né? Por isso que o casamento é algo sagrado. E este algo sagrado é colocar Deus acima de tudo. Antes do esposo, Deus. Antes da esposa, Deus. Antes dos filhos, Deus. É Ele que é o nosso tudo, é Ele que nos dá a base para a nossa vida e faz com que os milagres aconteçam dentro das nossas casas, que as nossas vidas sejam transformadas. Com que esse Deus de bondade abençoe a cada um de nós, abençoe em especial aquelas famílias que estão passando por tantos problemas, às vezes a separação, às vezes tantas brigas, tantas discussões, onde um já não suporta mais o outro dentro de casa. Peçamos esta bênção, rezemos pelas nossas famílias. Como diz o Papa João Paulo II, hoje santo João Paulo II, o demônio sabe que a base da Igreja Católica é a família. E ele atenta contra as famílias, para que a Igreja seja destruída. E nós temos que lutar pelas famílias, e as famílias têm que buscar a presença de Deus para que possam assim viver nesta presença. Peçamos esta presença, que o Espírito Santo venha tocando os corações daqueles que estão se preparando também para o matrimônio. Hoje, aqui na nossa paróquia, tem um grupo de casais se preparando para o matrimônio. Pessoas já que estavam vivendo junto há alguns anos, mas agora querem colocar nas suas vidas a presença de Deus, esta bênção sacramental do casamento. Pedir por esses, né, que estão se preparando, para que Deus venha abençoando as suas vidas. E lembrando sempre, né, quando nós colocamos Deus dentro do nosso lar, as coisas vão sendo transformadas, os milagres vão acontecendo. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Imaculada Conceição, que nós temos dentro do nosso acampamento 2 paróquias, né, com o mesmo título, da Imaculada Conceição, o Espírito Santo venha iluminando a nossa caminhada, a nossa vida, iluminando as nossas famílias. Que dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abração, Lu. Deus te abençoe. Obrigada, Obrigado. Padre. Deus te abençoe. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus, tá? Tchau.
Alceu, quer falar alguma coisa? Dar algum tchau, pessoal, Alceu? Só Ali, o Pontolano tá ali, eu tô vendo a Nani também. Olha lá, que bonito. Vou fazer um pedido pro Alceu. Já se assustou, né? não vai dar certo. Pode fazer que vai dar certo. Agora vai. Nem precisa mais, então. Não, você já deve ter ouvido aquela, né, da preparação, né, na paróquia, né? Então já dá para aproveitar o seu. Já? Com certeza. Você tem um pedido para fazer para o Alceu. Viu? Não, mas eu acho que como é gravado esse programa, né, do Zoom, se nós conseguíssemos disponibilizá-lo, né, nos grupos do acampamento, talvez tenha alguns que não consigam estar presente, né, nesse momento, mas podem mais depois estar acompanhando. Acho que isso é muito importante, essas formações, né, nos formarmos, né, para expressarmos melhor a nossa fé, né? Então, é um pedido, né, se tem como, né, fazer, passar essas gravações para os grupos de WhatsApp, né, que nós temos. Tá tudo gravado sim, padre. Tá inclusive num canal do YouTube. Eu vou passar o link. Tem um canal privado que a gente passa o link, só quem tem o link acessa os vídeos lá. Agora vamos passar mais esse vídeo, essa formação de hoje, e aí poderemos estar enviando nos grupos, com certeza. Aliviou o coração, né? Ele achou que o senhor ia cobrar outra coisa, padre. Eu tenho certeza que 100% achou da mesma coisa. Olha lá a Serli dando joinha ali, ó. Vai dar certo, o importante é até a noiva. Com certeza. Meio caminho andado. Então fica o convite para terça-feira no mesmo horário, é isso, né? Isso. Vamos reforçando os convites. E gratidão a todos, a Luciane, ao Alexandre que está aí também, ao padre Érico. Eu não sei se o padre Paulo está conectado, ele falou que possivelmente chegaria atrasado. Acho que não chegou. Mas enfim, então ficamos com o compromisso de terminar o terço, né? Pelos nossos idosos e nossos sacerdotes. E oração por todos os acampamentos, em especial pelo Espírito Santo. Um abraço a todos e beijo. Obrigado, Erlon. Obrigado, padre. A todos. Obrigado por todo mundo que acompanhou, todo mundo que esteve com a gente aí. Se não fosse vocês, não estaria acontecendo nada dessa formação. Na verdade, vocês são muito mais importantes do que qualquer um de nós. Então, aquele forte abraço, um beijo carinhoso, saudade gigantesca de vocês. Logo, logo vamos estar juntos, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, galera. Fica o convite aqui para gravado do Alexandre e da Lu, para o nosso acampamento de casal aqui em Guarapuava. Então, agora, essa semana, se Deus quiser, a gente tendo disponibilidade, na próxima semana a gente vai ter alguns casais que já são campistas de casal aqui nesse grupo. Se vocês puderem nos dar o privilégio, que eu estava falando no particular, de nos passar uma formação assim a nossos casais, aos nossos padrinhos, a gente vai conversando no WhatsApp. Pode ser, Alexandre? Pode ser, Lu? Tá gravado. Tá querendo roubar meu padrinho, rapaz. Olha aí. Aham. É que ele é charmoso, né? Não, você disse outra coisa da outra vez. É que é duplamente charmoso. Isso aí. Um abraço, com Deus. Vamos conversando daí depois, Fantolano. Com Deus. Obrigado.